descrever as responsabilidades é a parte que dá uma trabalheira quando você decide fazer bem feito o que você se propõe a fazer. Te digo que assim, é o momento de colocar qualidade na sua entrega, tá? Porque se um mentorado meu que faz o trabalho de qualquer jeito me envia aquilo, eu devolvo na hora, porque eu não aceito, tá? No início vai dar trabalho mesmo, até você se adaptar com as expressões, com a construção, com a ideia, mas depois vai fluir naturalmente, você vai conseguir fazer essas descrições rapidinho. Então, não vamos abrir mão de qualidade, tá? Então, você vai estar aqui com este formuláriozinho, que vão para todas as anotações das responsabilidades, que é o que a gente vai transcrever para esse formulário oficial, tá? E aí eu trouxe algumas dicas aqui que são muito importantes. De tudo que a pessoa te falou e você anotou, começa sempre descrevendo as atividades diárias, depois as quinzenais, então as mensais, semestrais, anuais, sempre em ordem de periodicidade de realização. Então, se fosse dar um exemplo de DP, a gente vai adicionar lá, se ele faz controle de ponto e de jornada diariamente, vai ser um dos primeiros itens que a gente vai descrever. A questão do cálculo da RAIS vai ser a última coisa que a gente vai descrever, porque ele faz isso só uma vez por ano, da RAIS, DIRF, enfim, tá? Então, sempre organizem dessa forma, para que fique claro que o que está descrito primeiro é o que ele faz diariamente, depois isso vai evoluindo para periodicidades maiores, tá? Responda sempre todas essas perguntas nessa ordem. O que você faz, como e por quê? Para te ajudar, utilize o manual de descrições de cargo como apoio, principalmente a página 11, que trata de verbos para descrição de atividades. Depois que você domina a utilização desses verbos, tudo vai fluir muito mais fácil e eu vou te mostrar por quê. Pesquisa na internet descrições de cargo dessa função que estão disponíveis para você utilizar expressões mais adequadas e construir uma descrição de cargo mais profissional, tá? Eu até vou deixar um site aqui, eu inclusive já vou abrir porque a gente vai utilizar ele também, que é o site da Remunera, que tem inúmeras descrições, assim, uma infinidade de descrições que podem servir de inspiração para que vocês façam as descrições de cargo da sua empresa. Além disso, deixei também lá no material complementar várias descrições que vocês podem utilizar, tá? Então, bora lá. Vou mostrar que eu tô com um formulário aqui que é de uma recepcionista, tá? E aqui eu tenho a descrição de cargo dela. O que eu quero lembrar vocês? Que tudo que a gente descreveu aqui é o que a pessoa faz, como e o porquê, tá? Só que muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado de não confundir o como com o que. Então, por exemplo, a primeira coisa que ela me falou que ela faz aqui é ligações, fazer e receber ligações de fornecedores, perguntando a necessidade e direcionando para a área. Só que assim, se eu começar a descrever realizar ligações para fornecedores, enfim, isso é o como. Mas esse como sai do quê? Do assessoramento que ela faz à direção da empresa ou atendimento e recepção a pessoas, né? Então, daí depois entra a questão, vocês vão ver aqui, ó, despachando pautas, escolhendo assinaturas, realizando ligações telefônicas. Esse é o como. Então, às vezes, quando a pessoa te descreve a função que ela faz, ela traz o como ela faz. E aí você precisa interpretar de tudo isso o que para você descrever da forma mais assertiva e o porquê também, tá? Então, lembra que eu falei do manual de apoio lá na página 11? É isso aqui, tá? Verbos para descrição das atividades. Tudo que você vai utilizar no início são esses verbos aqui, ó. Ajustar, analisar, apoiar, apresentar, aprimorar. É sempre nesse tempo verbal aqui, tá? Sempre ajustar, analisar. E depois, quando você parte para o como, você vai colocar o ando no final. Realizando, entregando, consultando, alimentando. E o que conecta o como com o porquê é sempre visando a fim de, para, com o objetivo de, porque isso mostra o porquê. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Assessorar a direção da empresa. Esse é o verbo, tá vendo a finalização dele? Assessorar, atender, efetuar, zelar, elaborar. É sempre nessa terminação aqui.
Quando a gente vai para o como, então isso aqui é o quê? Ó? Assessorar a direção da empresa. Quando começa o como, eu já mudei a terminação aqui, já vai para administrando, mudei esse tempo verbal, administrando a agenda pessoal, despachando pautas, colhendo assinaturas, priorizando, marcando. E aí, qual é o conector do como com o porquê? O a fim de, né? Aqui também é a fim de. Onde é que tem outro conector aqui? Visando dar retornos, transcrevendo, ó, aqui, visando atender as necessidades, né? Você vai sempre partir, então lembra disso, tá? Quando for conectar como por o como com o porquê, você vai utilizar expressões como visando a fim de, para, com o objetivo de. Porque aí você está introduzindo que agora é o momento de você explicar o objetivo daquela função que ela está fazendo, tá? E aí aqui eu separo alguns verbos que vão ser utilizados no início da frase, referentes assim a alguns grupos. Então, pessoas que se referem à operação, que têm atividades mais simples. Bom, a gente vai utilizar verbos como abrir, ajustar, aplicar, apoiar, armazenar, né? Agora, se a gente está falando da supervisão, então os verbos já mudam, né? Acompanhar, aprovar, controlar, coordenar. Esses são verbos, o acompanhar, ele é normalmente o seguinte: se o analista é o responsável pelo processo, muitas vezes o gestor quer descrever, fala que ele também faz aquilo. Só que ele não faz na prática, na operação, ele não senta no computador dele e executa o processo. Ele verifica esse processo, ele acompanha, ele aprova, ele controla, ele coordena. Então a gente tem que ajustar o verbo que a gente vai utilizar quando a gente for citar, porque senão fica parecendo que os dois fazem a mesma coisa e isso não é verdade. Então, enquanto a gente, para o analista, para o responsável do processo, a gente vai utilizar o verbo realizar, para o supervisor a gente vai utilizar verbos como acompanhar ou coordenar, tá? Então, aqui, quando se refere a comunicações, se ele precisa atender, se ele precisa comunicar, consultar, né? Ou se refere a projetos e documentações. Então, isso aqui vai ser um guia muito importante para você fazer construção de cargo, para você iniciar essa frase sempre no tempo e no verbo adequado. Eu não uso nunca, tá? Isso é um jeito que eu descrevo, vocês dificilmente vão ver nas minhas descrições o verbo fazer. Eu não uso fazer no início nunca. Nunca. Acho que sempre existe um outro verbo mais adequado do que fazer. Tipo, fazer ligações. Realizar ligações, então, sabe? Então, substitui, mas nunca usa fazer, tá? E aí, aqui ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Sempre, e todas essas afirmativas aqui, vocês vão entender que elas respondem o que, o como e o porquê. Quando você desconhece a atividade e a pessoa não soube te descrever bem o que ela faz ou como, e você está com dúvida na hora de escrever, esse é o momento que eu parto para pesquisa. Então, nesse site da Remunera aqui, por exemplo, ele tem vários cargos já descritos. Então, vou pegar esse analista de comunicação aqui, vou pegar um assistente de atendimento, vou pegar aqui, tem uns cargos de RH, deixa eu achar eles aqui. Olha quanto cargo tem, gente, assim, é muito rico em termos de consulta, tá? Assistente de administração de pessoal. Ele não está bem descrito no formato que a gente vai utilizar aqui, mas ele dá muitas ideias de como utilizar a terminologia, de como construir essa frase e dessa atividade, tá? Ó, então aqui ele, por exemplo, sempre começa com o diariamente. A gente não usa isso, tá? Mas então, monitorar canais de comunicação e acompanhar a publicação de reporte. Aí, ó, a gente pode utilizar essas terminologias e adaptar ao nosso formato de afirmativas aqui. Então, esse é um material muito rico na hora de consultar. Se você tiver com dúvida na construção de qualquer descrição de cargo, vai para a internet e pesquisa mesmo, tá? Não tira nada da sua cabeça, até porque quanto mais ele tiver adequado ao mercado, mais você pesquisar, melhor vai ficar essa descrição de cargo, porque dela não fica muito personalizada na empresa, ela fica mais padrão mercado. Não encontrou aqui no Remunera, que eu encontro quase tudo aqui, tá? Isso aqui é dica para a vida, tá? Pesquisem aqui. Se eu preciso de um cargo muito específico que eu não encontrei aqui, ou eu quero uma referência adicional, sempre que eu for pesquisar a descrição de cargo no Google, eu vou abrir o Google aqui,
eu sempre coloco o termo PDF no final, porque daí eu consigo dizer para o Google que eu quero que ele me entregue só os arquivos das empresas em relação a isso e não anúncio de vaga. Então, eu vou colocar sempre assim a pesquisa, tá? Descrição de cargo de analista de RH PDF. Então, eu sempre vou colocar no início descrição de cargo e PDF no final. Então, ele já vai me apresentar aqui os sites, ó, e vai ter anúncio aqui. Sempre que tiver esse PDF no final, é porque o arquivo que eu vou abrir nesse link é um PDF. Então, eu vou abrir aqui todos esses arquivos que estão me entregando um PDF. Ó, o site da Remunera já aparece aqui. Vou abrindo aqui vários. Aí aqui eu vou ter diferentes modelos de descrição de cargo. O que eu vou focar? Nas responsabilidades, tá? Ó, porque daí aqui eu consigo consultar de uma forma mais adequada de descrever. Então, no início, era isso aqui que eu utilizava. Se eu faço as descrições que eu faço hoje, não é porque eu só pegava o que as pessoas me diziam nesse formulário aqui e transcrevia. Eu pesquisava para entender como eu poderia construir aquela frase de forma mais formal, adequada, com uma comunicação escrita bem desenhada, sabe? E é através de pesquisa. Então, pesquisem descrições de cargo, leiam muitas descrições de cargo, vejam como outras empresas fazem a descrição disso, como é que é a construção da frase. Daqui a pouco eu estou falando de banco de horas e aqui está me citando banco de horas, e é basicamente assim que acontece aqui também. Então, às vezes eu simplesmente pego isso aqui, copio, jogo na descrição de cargo aqui. Ó, eu cansei de fazer, tá? Pego, copio isso aqui, jogo aqui, porque eu já tenho uma referência para iniciar. Aí eu pego lá alguma questão que esteja citada sobre o banco e só incluo o que é mais personalizado do processo da empresa, mas isso aqui me ajuda muito a deslanchar a construção da frase, tá? Então aqui pego uma referência, aqui também, ó, tem a versão da Remunera nesse sentido que eu já mostrei. Tem essa versão aqui, vai ter diversos formatos aqui, ó. Vai ter algumas empresas que vão trazer no sentido de listado, não do o que, como e porquê, só como lista de tarefas, mas assim, são fontes muito bacanas para você começar a construção da sua frase, aí tudo vai fluir mais rápido, tá? Ó, aqui também vai ter diversos modelos, então assim, se acostumem a pesquisar. Mas, de novo, lembrem do formato, utilizem descrição de cargo no início e PDF no final, porque senão o que o Google vai te entregar são só anúncios de vaga e não é isso que você quer. E é assim você vai conseguir construir uma super descrição de cargo, tá? Não esqueçam que lá no material complementar, tanto dessa aula quanto da próxima, porque não coube tudo nos anexos dessa aula, tem bastante descrições de cargo já prontas no modelo que eu utilizo para vocês se inspirarem. Mas aí o Google também está disponível para isso, é só a gente querer pesquisar. Não esperem tudo pronto, aperfeiçoem o trabalho de vocês sempre olhando para boas práticas de mercado e aí isso o Google vai te entregar. Na próxima, vai ser a nossa próxima aula, muito mais fácil do que você imagina. A gente vai descrever a missão do cargo e eu vou te mostrar como é simples fazer isso e eu estou te esperando lá.